Boa noite, eu sou a Ariane Afonso. Boa noite, eu sou Luciana Costa. E esse é o Pode Vir. E vamos aos nossos patrocinadores aqui do nosso app, né, Lu? Isso mesmo, desde os primórdios temos Dr. Rafael Proto e Dr. Andressa Proto. É isso aí, nossa clínica multidisciplinar de endocrinologia e cirurgia plástica. Patrícia Zampieri. A nossa arquiteta, engenheira e designer de interiores que há mais de 20 anos faz projetos exclusivos e sensacionais em toda a Vinhedo, região e no Brasil e mundo. Verdade, ela arrasa demais, amiga. Muito. E a nossa patrocinadora queridinha, Germânia. Sim, a cerveja dos momentos felizes. Falando em educação, Colégio de Vinhedo. O maior e o melhor colégio aqui de Vinhedo, transformando vidas. Transformando vidas aqui na nossa cidade. E agora, nosso app desta noite está muito especial. A gente está com uma pessoa aqui que, nossa, faz tempo que a gente queria que ele estivesse aqui, né, Lu? Faz muito tempo que a gente queria conhecer essa figura ímpar, que tem muito conhecimento para nos dar. Muito, mas a agenda dele estava daquele jeito. Conseguimos um horário e ele está aqui com a gente. Sim, recebemos hoje o escritor e neurocientista Lucas Naves. Olá, prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que será um papo incrível. Com certeza. Nós também. Estávamos ansiosas para tê-lo aqui na bancada do Pode Vir, viu? E logo de cara já queremos saber. Na adolescência, logo na adolescência, você começou com a jornada na hipnoterapia, é isso? Na verdade, eu comecei com a auto-hipnose, primeiramente. Eu ainda não conhecia a hipnoterapia, eu vim conhecer mais adiante. Quando eu tinha cerca de 14, 15 anos, eu desenvolvi uma gagueira. E é até curioso falar, porque você talvez não conheça um ex-gago, né? O gago gagueja... É exatamente isso. Existe ex-gago? Porque o gago, ele dá uma gaguejadinha ainda, né? E é difícil eu gaguejar, então eu realmente estou curado da gagueira que eu tive. E eu me curei sozinho, com auto-hipnose. Aos meus 15 anos de idade, eu não sabia como resolver isso. E aí, procurando soluções, eu fui numa livraria Sebo e pedi orientação. Que livro que vai me ajudar? E a pessoa que trabalhava lá falou, olha, se você ler esse livro aqui e interiorizar esses conhecimentos aqui, você vai resolver. E era um livro chamado O Poder do Subconsciente. Eu lembro até do livro, aquele livro com a capa envelhecida, as folhas amareladas. Eu lembro de cheiro. Paguei assim. R$6. R$6 que mudaram a sua vida. E aí eu comecei a ler esse livro sistematicamente. É um livro de 1963 e são muitos relatos de muitas pessoas que se curaram, se trataram de inúmeras coisas com esse livro. É uma linguagem muito simples, mas ali o Joseph Murphy vai explicando o que é o tal subconsciente. Então, descobrir essa potencialidade, que existia uma mente capaz de aceitar um comando e de tornar aquilo uma verdade irrefutável, foi a descoberta do paraíso para mim. Então eu comecei a praticar auto-hipnose, comecei a lançar sugestões na minha mente e em cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, eu não gaguejava mais. Nossa, eu mudei a chave. E aí comecei a ser orador da turma, sempre que precisava ter um representante de sala, eu ali estava. Comecei a me tornar um garoto mais popular na escola, porque eu era um garoto tímido, e aquilo para mim foi uma grande conquista, né? Mas eu não pensava em trabalhar com isso, né? A ideia era que eu trabalhasse com meu pai. Meu pai tinha um restaurante, depois veio até uma farmácia. Então a ideia era eu fazer administração de empresas. Então eu fiz ADM, me formei em ADM, foi muito bom, mas sempre com aquele pezinho ali nessa área. Por exemplo, meu TCC na administração de empresas já foi Programação Neurolinguística para o Ambiente Organizacional. Então ali já estava... E os livros que eu lia eram todos da área da mente humana. Então eu lia Napoleão Hill, por exemplo, com 14, 15 anos eu já li o Livro de Ouro de Saint-Germain, que é um livro de espiritualidade. Nossa, e é uma linguagem que não é para um adolescente, não, né? Mas era, assim. O meu fascínio era estudar e entender assim, como funciona o universo, como funciona a mente. Era o meu objetivo, né? Bom, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo ali, porque eu sou músico também, então eu tinha uma banda na minha cidade. Nossa, né? Que diferente, né? Eu tinha uma banda, né, de pop rock, eu trabalhava com meu pai e eu estudava a mente humana.
Aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Então eu lembro que uma época meu pai montou uma farmácia e nessa farmácia tinha um mezanino, assim, um escritório. E às vezes o cliente chegava, queria um remédio, eu falava, olha, você não precisa de remédio. Não, eu Destruindo o negócio do pai. A farmácia faliu, né? E aí, você precisa de hipnose, vem cá que eu vou te ajudar. E resolvi o problema, então... Olha só. Começou assim. Depois eu fui fazendo graduações, formações, né? Então foi a sua gagueira lá no início que te inspirou, que foi o gatilho, na verdade, pra foi você... o start, né? Pra você entrar nessa área. Sim, e foi bom ter a gagueira. Porque talvez se eu não tivesse tido a gagueira, eu seria um comunicador razoável. Mas eu falei assim, não, eu não quero só curar a gagueira, eu quero ser um exímio palestrante. Então, se tornou uma obsessão estudar comunicação também. Então, eu fui estudar como dar palestras, como treinar oratória, fui estudar com os criadores da PNL, vamos chegar fora do Brasil. Então, fui desenvolvendo essas capacidades, né? Até que em 2015 eu lancei o primeiro curso online de hipnose na Hotmart, não existia um curso online. E hoje é o curso mais vendido no segmento mundo. Não tem nenhum país do mundo que vendeu tanto curso de hipnose como o nosso instituto. Que bacana. Que demais, parabéns. Sim, então tem aluno em várias línguas, de várias regiões. E fui me qualificando nessa área da hipnoterapia. E hoje meu trabalho basicamente é ensinar, formar pessoas. Nossa, e esse mundo, né, da hipnoterapia, né, da hipnose é fascinante, né? Sim. E é algo que causa... todo mundo quer saber mais. Nossa, mas me fala, me conta, como que é? Não é? Causa interesse, né? As Sim. pessoas querem muito saber. Uma pergunta agora focada nisso. Qualquer um pode ser hipnotizado? Vamos lá. Cerca de 20 a 25% da população mundial é altamente suscetível à hipnose, certo? Então isso é genético. Tem pessoas que são sonambúlicas, elas acessam a faixa de transe θ, que vai de 4 a 7,5 Hz por ciclo neural por segundo, e são aquelas pessoas que são muito sugestionáveis, são muito sinestésicas, são muito sensíveis. Então funciona super. E o restante? O restante é hipnotizável, mas num menor grau, então requer outras ferramentas. A pessoa tem que querer, é isso? Mas como é feita Sim. essa avaliação, Lucas? Ok, são testes de suscetibilidade. Bom, como eu faço isso há muitos anos, eu bato o olho na pessoa, já sei se... Quero saber, então. Eu tô dando um curso de hipnose e ali no palco eu já... aquela pessoa, aquela ali... Só de olhar eu já sei. Só de olhar você já sabe. Mas Sim. lembra, vamos aspas, no Gugu, quando ia aquele drome, Sim. comendo a cebola. Nossa, eu ia falar dele agora. Eu ia falar dele agora. Eu não me lembro o Fábio nome. Puentes. Fábio Puentes. Nossa, eu ia falar dele. Fábio Puentes. Ele falava A que pessoa quando comia cebola, ele né, olhava, amiga? quando ele olhava na plateia, ele já via alguma pessoa. Tinha um olho meio caído assim, né? Ele era meio caolho e ele já via uma pessoa que era suscetível. Então Sim, essa é a sim. percepção A que gente você se está conhece, dizendo. eu já palestrei em congressos com ele também, né? Ele foi o cara que que popularizou a hipnose dos anos 90. Ele veio do Uruguai, ele popularizou ali em programas de calouros ali, Silvio Santos, Gugu, né? Então assim, sim, mas existem testes de suscetibilidade. São alguns testes que a gente aplica. Em cerca de 5 minutos, numa plateia, 5 ou 10 minutos numa plateia de 100 pessoas, eu descubro os 20, 25 mais. Dos 20, 25 mais, eu faço uma outra peneira e consigo saber, assim, os 5 que vão ser os artistas da noite, vamos falar assim. Se fosse um show, como eu não faço show mais, já fiz. Hoje eu faço cursos. No curso, assim, quem precisa de ajuda, sobe no palco, eu ajudo. Porque aí tem o seguinte, né? A gente está falando dessa hipnose clássica, essa hipnose que depende do transe profundo para a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, para ela achar que ela é Michael Jackson, dançar com Michael Jackson, sabe essas coisas de palco? Essa é uma hipnose profunda. Essa é uma hipnose que depende de um nível de aceitação supremo. Tá. Então não é para qualquer um. Mas na terapia
Você não vai escolher assim, eu não vou te atender porque você é pouco suscetível à hipnose. Não tem essa. Não tem essa. Você tem que encontrar a forma, então. Então aí existem outras linhas, por exemplo, existe uma categoria chamada ericksoniana, que vem do grande Milton Erickson. Milton Erickson é um psiquiatra, hipnoterapeuta, que ele desenvolveu terapia sob medida que funciona muito bem para pessoas resistentes. Então ele trabalha com metáforas, contação de histórias, então ele conta histórias hipnóticas. Então você consegue com essas técnicas atender qualquer pessoa. Então são abordagens diferentes, é isso? Isso. Então, por exemplo, o meu foco enquanto hipnoterapeuta não é colocar a pessoa em transe, é ressignificar o problema que ela tem. Se ela entrar em transe, melhor, porque quando ela entra em transe hipnótico, eu acesso memórias do passado com mais facilidade, ela aceita as minhas sugestões rápido. Mas e aí, se ela não entra? Então, eu tenho várias outras técnicas e protocolos para funcionar também, mesmo que a pessoa fique num transe levezinho. Que a maioria das pessoas vão entrar num transe mais leve, chamado alfa. E algumas vão entrar no teta ou no delta, que são ondas neurais, né, mais profundas. Isso só muda a linguagem, muda a maneira. Por exemplo, quando eu aplico a programação neurolinguística, eu não preciso nem que a pessoa feche os olhos se ela não quiser. Batendo um papo, conversacionalmente, eu vou guiando e eu vou gerando neuroplasticidade no cérebro dela, vou gerando novos caminhos neuronais. Então avançou muito. Existe essa hipnose antiga, que a hipnose, na verdade, ela é milenar, não tem um criador da hipnose. Pêndulo. A hipnose, todos nós nascemos com a capacidade de entrar em hipnose, um estado alterado de consciência. Mas nos últimos 30, 40 anos, desenvolveu-se muito a linguagem hipnótica. Então, às vezes, eu uso tanta linguagem hipnótica que eu nem preciso pôr o paciente em transe. Só da condução, ele não, já entendi, já mudou aqui alguma coisa. Já virou a chave. Tipo a condução que a gente faz na yoga, na meditação, digamos assim. É aquela condução da meditação. É um tipo de hipnose, digamos, então, a meditação? Sim, porque na verdade o cérebro não distingue se você está fazendo uma meditação guiada, um mindfulness, um yoga, uma auto-hipnose. Ele entende ondas neurais. Perfeito. Então, existem estilos diferentes. A hipnose, ela é mãe de várias outras terapias, porque ela não teve um criador, ela surgiu conforme o homem surgiu na Terra, entendeu? Tanto que você vai ver no surgimento das religiões e até hoje em dia, você vê claramente fenômenos hipnóticos, estados alterados de consciência acontecendo em rituais religiosos o tempo todo. Mas a hipnose não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver, mas religião tem a ver com hipnose. Ah, entendi. Ao contrário acontece, né? É bem provável, se for lá na igreja, o líder da igreja fala, olha, não faça hipnose, porque é perigoso, não é de Deus, mas ele mesmo está fazendo o tempo todo, entende? Porque ele utiliza, então, toda essa abordagem que você está dizendo. Sim, alguns utilizam sem saber, porque aprendeu com um, que aprendeu com outro, mas alguns vêm fazer curso. Eu tenho muitos alunos. Pastores, padres, muitos alunos. Eu imagino, sim. Muitos mesmo, porque eles usam exatamente os mesmos princípios, só que com um rebranding, vamos falar assim, uma roupagem que encaixa ali num ambiente religioso. E eu vou mais longe. Eu acho que, assim, não só a religião, mas figuras políticas, influenciadores. Eu na hora me veio na cabeça, assim, Pablo Marçal, por exemplo, o que ele fez, chegar na prefeitura de São Paulo ali, da forma que ele chegou nos debates, ele mesmo a linguagem. Que ele usou o PNL. Exatamente. A linguagem que ele utilizava de fazer as pessoas rirem, o bananinha, tal. Eu fiquei pensando muito nisso. Foi PNL, total, então, que e ele assumiu isso. Todos esses cursos de desenvolvimento humano, que muda-se o nome, mas é tudo PNL com outro nome. Então você vai pegar o método IP, o método CIS, coaching ericksoniano. O ericksoniano vem de Milton Erickson. Então veio tudo do mesmo lugar. PNL é Programação Neurolinguística. Por exemplo, Tony Robbins, toda a base dele é PNL. Hoje ele não cita mais os termos, assim, teve alguns problemas judiciais. Agora ele fez as pazes com o criador da PNL, até chamou ele para uma palestra semana passada no canal do Tony Robbins. A paz, então. Chamou o criador da PNL para fazer uma palestra, mas eles ficaram anos sem se falar por questões de ego, né? Mas o Tony Robbins, nos primeiros livros dele,
programação neurolinguística, poder sem limites, programação neurolinguística. E Lucas, e sobre a PNL, você estudou, né? Fez os seus estudos, seus cursos Sim. com os fundadores, né? Da diretamente. PNL. Como que foi essa experiência? John Grinder e Richard Bandler. O John Grinder e o Richard Bandler. Foi muito interessante porque eles são figuras assim lendárias, né? São os caras que desenvolveram a grande maioria dos treinadores de desenvolvimento humano dos anos 80, 90, né? Eles são vivos ainda? São vivos. O John Grinder deve estar com 84, dá treinamentos ainda. Olha que demais. O Richard 70 e alguma coisa, né? Então são dois gênios vivos. Né? Que bacana. E você teve a oportunidade de aprender com eles. Isso é muito interessante. Por exemplo, com o John Grinder eu fiquei um mês com ele e de ter contato assim, não só de estar no curso, mas de ir nos bastidores, de sentar junto, nos sofazinhos. Você vivenciou, né? Você teve trocar a vivência ideia com ele. Dele me contar as histórias dele, sim, tudo. Isso é muito importante. Isso é bom porque a coisa vai se distorcendo. Né? Igual, por exemplo, na constelação familiar tem o Bert Hellinger, né? Sim. Então, assim, tem os caras que estudaram com ele, as pessoas que estudaram com ele. Agora ele já faleceu, então você não estuda com ele, você estuda com quem estudou com ele. E daqui a pouco cada vez vai distorcendo mais, a hora que você vê, isso aqui já não é mais constelação. É verdade. Né? Então, por exemplo, hoje tem cursos Tudo desenvolve, né? Tem cursos que vendem como PNL e aí põe lá quebrar madeira, andar no fogo, e isso nunca foi ensinado. Né? Nada contra essas dinâmicas, mas isso não é PNL, não é a PNL. Então foi se distorcendo o que é a PNL. Então, quando eu ensino, eu já estou distorcendo um pouco porque eu já não criei. Mas eu distorço o mínimo. Cada um tem a sua linguagem, né? Eu acho assim que cada um coloca um pouquinho, né, da sua essência, vai aperfeiçoando ou vai alterando algo ali conforme mas desde que não se mude o fundamento principal da coisa. Exato. Então, claro, eu alterei algumas coisas, coloquei o meu estilo, coloquei. Isso, cada um coloca o seu estilo, imprime ali a sua marca. Referenciando as principais obras, as principais técnicas, porque senão aí vira outra coisa, vira outro nome. Sim. Né? Senão perde a essência também, né? Perde a essência. Então a PNL é a programação neurolinguística, né? Vamos explicar assim, ó. Quer dizer que através da nossa linguagem a gente pode mudar a nossa neurologia, certo? Nós somos animais linguísticos, temos um cérebro interpretativo e temos a capacidade de atribuir significado às coisas. A programação neurolinguística ajuda você a mudar esse significado sobre a realidade, mudando suas crenças, seus comportamentos, seus hábitos. E ela também ajuda você a modelar pessoas de sucesso. Ela surgiu assim, como uma modelagem da excelência humana, partindo do princípio de que se alguém é excelente em alguma coisa, eu posso mapear como ela faz isso, como se eu hackeasse essa habilidade e eu aprendo a fazer aquilo que ela faz. Então, existem ferramentas na neurolinguística para você literalmente modelar qualquer habilidade. Tanto que ela é conhecida como habilidade mestra, né? Habilidade de aprender habilidades. Então, você faz uma formação de PNL, você não precisa ficar fazendo tudo quanto é formação. Você já tem a habilidade mestra que aprende as outras. Aí, com a PNL, você se torna um autodidata. Você começa a aprender qualquer coisa. Que legal, né? Nossa, muito interessante. Eu falo muito assim, eu sou extremamente otimista. Sou uma pessoa muito otimista. E eu repito várias vezes, porque eu tenho muita sorte. Eu sou muito sortuda, não é, Ari? Eu sempre falo, eu sou muito sortuda, eu sou muito sortuda. Na verdade, nem é tanto sorte. Mas eu acho que eu repito tanto isso é PNL, então é uma programação que eu estou fazendo comigo mesma, porque eu sempre encontro vaga no mercado, em estacionamento lotado. Um hack mental, né? Tem um hack mental que está num livro chamado Affirmations, The Book of Affirmations, que diz o seguinte, por exemplo, você pode lançar uma frase assim, ó, nossa, por que será que eu sou tão inteligente assim? Sabe, eu tive me perguntando, de onde vem essa capacidade, né? Por que eu ganho dinheiro com tanta facilidade? É incrível, o dinheiro vem a mim e eu tô me perguntando ainda isso. Ou seja, isso é um comando embutido que eu posso jogar na minha mente. Eu não tô perguntando pra minha mente se eu sou próspero, se eu sou bonito. Eu tô falando assim, por que eu sou tão bonito? Você não dá a proposta da dúvida. Não. Você está afirmando, né? Sou, né? Não, na verdade você não tá afirmando, ele tá perguntando. Eu tô perguntando, mas com um comando embutido. Então quando eu falo assim, caramba, por que eu faço dinheiro com tanta facilidade, hein, mente? Me responda. A mente não fica sem respostas. Então ela vai te dar uma resposta. Ela vai falar assim, poxa, porque você
Você é um cara dedicado. Talvez nem seja essa a resposta, mas é uma forma de programar na mente que você já é aquilo, entendeu? Então, você quer falar em público, não tem condições ainda, acredita que não pode, mas você pode se perguntar assim, caramba, eu tive me perguntando, sabe, de onde vem esse dom, esse talento que eu tenho de influenciar as pessoas, de falar com tanta maestria? Olha, tá gravado, não botei dúvida nisso. Porque talvez surja a dúvida quando você fala assim, eu sou rico, aí somente, não é não. Né? Não é não. É você falando com você mesmo. É você falando com você mesmo. Sim, então o que eu ensino? Como criar esses decretos, essas sugestões, de forma que sua mente aceite. Talvez você falar assim, ó, eu sou rica, talvez sou... não sei. Mas se você falar assim, ó, eu estou aprendendo a prosperar a cada dia mais e mais. Nossa, eu já aceitei essa sugestão. Daqui a pouco você fala, eu sou rico. Aí se você não sentiu tensão nenhuma nisso, você realmente você afirmou. Né? Porque é o que eu falo, eu sou rico desde pobre. Porque... Eu sou rico desde pobre. Porque assim, a pobreza é um estado de espírito. Ela não é uma condição. Você pode estar sem dinheiro momentaneamente, mas desde garoto, desde jovem, eu já me sentia próspero. Eu já me imaginava próspero. Eu já acreditava que eu era uma pessoa próspera, né? Em um dos meus livros aqui, ó, esses box são para vocês, tá? Ai, eu amei! Eu também, amiga. Começarei hoje. Então, esse livro aqui, ó, Visualizar, Sentir e Agir, né? Você visualiza o que você quer. Você dá vida para aquilo, você sente como real e você age. Tem uma frase que eu falo aí no livro que é assim, ó, haja como se fosse e assim será. Então o grande segredo para você atrair e realizar qualquer coisa na sua vida é você já ser aquilo, não é você esperar ser para ter gratidão. Sim. É ter gratidão para ser. Ter gratidão antes mesmo de você ser. É a prova maior de fé do que você já agradecer uma coisa que você nem tem na mão ainda. Verdade. Só que a gente foi condicionado a agradecer só quando, obrigado, ganhei um presente. Só quando tá na mão. Não, eu posso ser grato por uma viagem que eu ainda não fiz. Eu falo, nossa, eu tô muito feliz, essa viagem é incrível, é maravilhosa, porque a mente é atemporal. Você ainda nem pagou, mas você tá agradecendo. Paguei, porque a mente não distingue o real do imaginário. Só para vocês terem uma noção, fizeram um estudo científico, pegaram 2 tenistas, um jogador profissional e o outro aposentado. E ali conectaram os equipamentos de mensuração, as ressonâncias, né? E na hora de chegar na conclusão, o cientista não sabia de quem que era o cérebro. Por quê? O cérebro do cara que imaginava que jogava acionava os mesmos grupos de células daquele que jogava. Então, comprovou-se ali. Aquilo que eu imagino é tão real quanto aquilo que eu experiencio, que eu vejo. Então eu posso criar a realidade que eu quiser internamente e meu cérebro começa a acreditar que é aquilo. Então eu ajo como se eu já fosse e eu me torno. E ele te dá daí artifícios para alcançar isso, porque já é uma afirmação. Sim, é porque isso. ele age de acordo, ele entra nessa frequência. Então seus comportamentos vão ser congruentes com o que você colocou aqui. Perfeito. Entende? Isso é uma parte do que a gente faz no tratamento de hipnoterapia. A pessoa, por exemplo, ela tem uma fobia e a gente começa a criar um cenário como seria se ela não tivesse mais a fobia. O simples fato de como seria ser já é. Ela já criou uma realidade na mente dela. É uma questão agora dela se associar a essa realidade. O medo de dirigir, muita gente tem habilitação e não dirige. PNL, então, ajuda muito. E olha como as pessoas estão usando a PNL negativamente, né? Eu sou fóbico, eu tenho uma fobia, eu carrego uma dor, não é? Ela está dizendo, sim, né? A palavra eu sou, ela é muito forte porque ela associa. Então, você nunca pode colocar eu sou e depois algo negativo. Né? Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou feliz, eu tenho uma família linda. E isso tem que ser tanto no pensamento quanto verbalmente. Verbalmente, você tem que falar, né, Lucas? Olha, no pensamento, de vez em quando você pode ter um pensamento negativo, porque não tem como controlar isso tudo. Você tem 70 mil pensamentos por dia. Nossa. Então não dá para você controlar um a um, mas dá para você controlar o seu estado interno. O seu estado interno é o termômetro. Você está se sentindo bem, muito grata. Você não vai ter pensamentos de ódio,
Então Exato. esse é o termômetro e vice-versa, né? Então cuidar sempre do estado de espírito e aí os pensamentos vão estar próximos a isso. Agora, a palavra lançada, ela é muito, muito poderosa, tanto para o bom, para o bem, quanto para o mal, né? Então o marido grita, ofende a esposa, xinga ela, daqui a pouco ele pede desculpa. Tá bom, tá desculpado, mas não rachou o vaso, entendeu? Sim. Fica como se fosse um vaso rachado que não sustenta mais a planta que tá ali. E essa frase aí que você falou agora, da palavra lançada, é até bíblica, né, Lucas? De que a palavra que, né, que você lança, ela pode ferir, pode, enfim... E não tem volta. E não tem volta. Você não consegue ela é lançada ao vento, né? Na a palavra é uma vibração, é uma energia que foi lançada, que ecoa nas paredes, no tempo e que aciona regiões específicas do cérebro. Então, assim, se você está pensando negativo, calma, corrige isso, não traz isso para fala, não fala isso não. Porque quando você fala, você ainda se escuta. É isso aí. Ai, que droga, olha, tá vendo? Como eu sou azarado? Pronto, o cérebro falou, ok, mais azar para você. Né? Tá programado isso. Então você tá sempre certo. Quer você esteja errado, quer você esteja certo. Aquilo que você acredita é o que vai acontecer. Com certeza. Nossa. Eu acredito muito nisso também. Me surgiu uma dúvida aqui agora. Na PNL, você pode, então, tratar, né, a depressão? Olha, no meu caso clínico, eu tenho inúmeros casos de pessoas que se trataram de depressão. Eu só não alego isso na internet porque fica uma coisa muito assim... as pessoas podem levar uma confusão de que, então você vai curar minha depressão? Sim. Então eu falo, a hipnoterapia é auxiliar no tratamento de depressão. Mas na minha estatística clínica, já tive vários casos de sucesso. Que legal! Existe uma mentalidade, existe um padrão frequencial e mental no depressivo, certo? Certo. Mas existe também uma pessoa feliz, saudável. O que roda no cérebro desse que está feliz e saudável que não roda nesse aqui? No depressivo. No depressivo. Como que eu coloco esse programa dentro desse? Então pense como se fossem computadores. Como que eu passo o arquivo desse, formato esse aqui e ponho esse arquivo aqui dentro? A gente pensa enquanto programação assim. Porque, veja bem, vamos falar um pouco do cérebro, né? O cérebro do ser humano médio é praticamente o mesmo. Então é como se todos nós tivéssemos o mesmo computador. É um cérebro com cerca de 1,3 kg a 1,5 kg, 86 bilhões de neurônios, células da glia, sistema neurovascular, textura de tofu. E todos temos o cérebro. Agora, esse é o hardware, mas cada um tem um software. O software é a programação que está nesse cérebro, que é diferente, cada um tem uma experiência, né? Por exemplo, o cérebro do Elon Musk pode ser o mesmo cérebro de um morador de rua, mas não é o mesmo software. Sim. Porque eles foram expostos a experiências diferentes. Né? Mas se o morador de rua fizer um estágio lá com a mãe do Elon Musk. Com o Elon Musk, e tiver lá com ele, por exemplo, ficar um mês com ele, será que ele não vai ser exposto a experiências que ele vai também começar a expandir um pouco mais a mente dele? Aí entra aquela lei, você é a média das 5 pessoas que você convive. Exato. É certo? Isso é real, então? Não é científica essa alegação, mas ela é uma verdade empírica. Sim. Porque a gente não sabe se são às 5, às 4, às 10, às 8. Mas assim, realmente, o que a gente pode dizer é que o ambiente... O meio... A ambiência faz toda a molda diferença. as pessoas. Né? Mas o ambiente não pode ser soberano, porque tem gente que está num ambiente péssimo, cresceu num ambiente de crime e não foi pro crime. Exato. Não é um criminoso. Buscou uma outra realidade. Então, o ambiente é muito importante, mas ele não é tudo, né? O principal é a identidade. É quem você é. Você saber quem você é. Porque aí você não se sujeita aos ambientes, você influencia os ambientes. O autoconhecimento continua, então, sendo o primordial. A gente tem que se conhecer, né, Lucas? E quase ninguém sabe quem é. Exato. É igual eu falo para os meus alunos, eu falo assim, fala quem você é, sem dizer o que você faz ou o que você gosta. Meu Deus, isso é muito difícil. Não, eu sou dentista. Não, você está dentista. Quem você é? Eu gosto de animais, de plantas. Não, isso que você gosta. Quem você é? Não sabe. Não sabe quem ela é. Você entendeu? Porque ela acha que ela é as experiências que ela teve. Sim. E o que ela se tornou, né? O que ela se formou, que a pessoa, que nem você falou, vai falar da profissão, do que ela gosta. Tanto que hoje tem um termo na neurociência que eu trago bem para a espiritualidade também,
que é a metacognição, né? Ou seja, tudo que é meta está acima. Metacognição é o observador que existe dentro do seu corpo. É quem você é em consciência. Porque você não é a sua mente. Toda identificação com a mente traz sofrimento. A sua mente é um conjunto de crenças, experiências, hábitos. Você é o ser que programa essa mente. Mas quando você não sabe disso, a sua mente acha que está no comando e ela passa a assumir o controle. Então, se você não está no controle da mente, quem está no controle da mente? Está sendo programado por alguém. Então, o que eu falo? Você não é a mente, você é uma consciência que tem uma mente que se opera nesse cérebro que está em um corpo. Eu tive 2 viradas de chave na minha vida que me ajudaram muito a crescer enquanto ser humano e financeiramente também. Foram 2 paradigmas que eu quebrei. O primeiro, descobri que eu não era a mente e que eu era a consciência. Então eu mando na mente. A mente é minha serva, não minha patroa. Então eu acordo de manhã e falo, olha, mente, você vai fazer isso, isso, isso. Você pode comer isso, não pode comer aquilo. Você vai estudar isso, você vai assistir isso. Programa a mente. Então eu sou a consciência. E começar a ver a realidade como onda e não como partícula, que aí é um outro tema que vai entrar em física quântica. Enquanto eu via tudo como matéria, eu via tudo separado, eu tinha muito mais dificuldade de prosperar, de crescer. Quando eu comecei a convidar a minha mente a pensar em tudo em forma de energia, é um exercício mental. Sim. Eu penso tudo em termos de frequência e energia o tempo todo. Eu comecei a ter mais resultados em todas as áreas da minha vida. Foram 2 paradigmas cruciais assim que mudaram completamente a minha visão de mundo. Mas pensar em tudo como energia, o que altera ao invés, por exemplo, de matéria para energia? Vamos lá. Se nós somos matéria, primeiro, a gente está separado. Então, você tem seus problemas, eu tenho o meu, tô nem aí com o seu problema, não é? Uhum. Então, o ser humano vai guerrear com o outro, né? O ser humano, ele tá preso no paradigma de que para ele ganhar dinheiro, ele tem que se esforçar muito fisicamente, né? A física quântica mostra que, na verdade, a matéria, ela é uma ilusão. 99,99999% da matéria é oca, é vazia. A distância do núcleo de um átomo a um elétron é proporcional à distância de Nova York a São Francisco. Então a gente está numa realidade vazia de matéria. A matéria, ela é uma impressão nossa, né? Então tem um livro que é chamado Desaparecimento do Universo, onde o cientista ele foi descobrindo que a matéria era uma ilusão, que o tempo não existe no mundo quântico, não é um contínuo. Nós criamos. É um contínuo espaço-tempo. O outro não tem o outro, é só uma onda. Então não tem matéria, não tem o tempo, não tem o outro, não tem distância. Sobrou só uma onda de pura energia, de puro amor, né? Então o que mudou? Vou dar um exemplo. Um dos caras que foi um dos propagadores da filosofia Ho'oponopono, chamado Dr. Hugh Lane, foi entrevistado por Joe Vitale. Joe Vitale é um dos caras que participou do documentário The Secret. E o Dr. Hugh Lane ficou muito conhecido por supostamente curar doentes no hospital psiquiátrico, pegando o prontuário deles e aplicando o Ho'oponopono. Então ele pegava a ficha do doente e ele falava: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E o Joe Vitale perguntou para ele: mas como assim, Dr. Hugh Lane? Você pega a ficha de um doente que está lá no hospital, ao paradigma, está lá longe, e você aplica o Ho'oponopono para você mesmo. E como assim o outro lá se cura? O Dr. Hugh Lane falou: outro? Que outro? Não existe o outro. Quando eu corrijo a minha mente, o mundo se corrige. Então, se eu vejo a pessoa como doente ela está. Mas se eu só vejo ela saudável, eu colapso a realidade dela saudável. E nisso consiste a cura. Então, isso mudou muito os meus atendimentos de hipnoterapia. Eu sou extremamente técnico, mas ao mesmo tempo eu não tinha essa visão. Hoje eu tenho, eu estou atendendo alguém, ela está chorando as pitangas ali, falando das dores, não sei o quê, eu estou ouvindo. Uhum. Mas eu tô olhando para ela, eu só estou vendo saúde, eu só estou vendo luz, eu só estou vendo cura. Então eu estou colapsando aquela realidade também, porque o outro sou eu também. E eu me trato e o outro se trata. Porque é uma energia só. É uma energia só. Então, quando você pensa em termos de, como Nikola Tesla dizia, se quiser compreender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Se eu penso em frequência, olha o paradigma que eu quebrei. Vamos ver se vocês quebram junto comigo aqui.
Quase todo mundo que veio da área do desenvolvimento humano veio estudando lei da atração. Porque eu tenho que atrair as coisas, né? Outro dia eu li um líder espiritual chamado Bashar, e ele falou assim: você não atrai nada. Como que você pode atrair uma coisa se tudo é uma coisa só? Se nós somos uma onda só, então você não atrai, você acessa, é diferente. Nossa, caiu uma ficha pra mim. Nossa! Que eu falei, realmente, eu não atraio nada. Eu quero me conectar com pessoas legais, eu vibro, frequencio isso e as pessoas legais chegam. Eu quero me conectar com prosperidade, eu sinto a energia da prosperidade, de repente as coisas se abrem para mim. Então tudo é por frequência e tudo é por ressonância, certo? Certo. Então, se existe uma frequência aqui, eu tô aqui, ó, eu não entro em fase. É como eu te falar uma coisa que você não acredita. Você mas precisa acessar. se a gente entra na mesma sintonia, acontece uma interferência construtiva. Então eu comecei a usar isso para lotar minhas turmas, por exemplo. Então, por exemplo, eu anunciava uma data. Eu faço isso diariamente, eu anuncio uma data. Vou estar em Salvador, dias tal e tal. Eu não tenho aluno ainda. Eu compro a passagem de avião, reservo hotel, eu não tenho aluno. Ninguém me chamou para ir lá. Mas eu fecho meus olhos e eu acesso. Eu já estou lá dando aula. Eu ouço o aplauso dos alunos, eu vejo o olhar deles, o abraço deles, a foto da turma com certificado, as perguntas que eles vão, eu me sinto em cima do palco. Peço as fotos do evento, da sala de evento, e eu já encho aquela sala aqui dentro. E é um reloginho, é incrível. Porque assim, não, eu visualizei 60 alunos. Aí quando eu chego lá, quantos alunos tem? Tem 60. Quer dizer, você haja como se já fosse. Ou tem 61, ou tem 58. Você entendeu? Então, foi uma quebra de paradigma que se fizer sentido para vocês e para o público, vai ser uma mudança de chave muito grande. Somos energia. Nossa, Total. que demais, gente. Eu tô aqui hipnotizada. Sabe aquela história? Ai, vou comprar um carro azul? Só vejo carro azul na rua. A gente abre o olhar, então, né? É como se fosse isso. Isso que você falou se chama sistema SARA. Na neurociência chama sistema ativador reticular ascendente. Nossa, já aconteceu comigo várias vezes. Mas é o SARA. Então é o SARA. Por isso que uma grávida começa a ver grávida na rua. Exato. Que só tem grávida. Porque ela ligou o filtro. A gente tem um sistema de filtragem da realidade, onde a gente vê uma pequena fração da realidade. Isso é importante, porque a gente vê o que está dentro da gente, não é? Isso. Então, a pessoa muito negativa, você pode fazer o que for para ela, ainda sai reclamando. É verdade. Nunca nada tá bom. Não dá. Mas se eu programo para ver a luz das pessoas, independente dos defeitos das pessoas, se eu me programo para ver, nossa, como o mundo é maravilhoso, como as pessoas são incríveis. Eu não tô assim, a realidade é dura e cruel, as pessoas são más. Não. Eu estou criando uma bolha mesmo, porque eu vivo nessa realidade, né? Achei curioso que eu estou com um amigo de Portugal que está para mudar para o Brasil para trabalhar para mim, e ele falou, ora, pois, lá é muito perigoso, né? Muito assalto, que é o que chega na televisão lá, né? Sim. Eu falei, amigo, eu vivo em outro Brasil, então, porque eu não vivo essa realidade. O meu Brasil não é esse. O meu Brasil, eu vivo numa cidade super segura, moro num condomínio fechado, não tem assalto. Quando tem na cidade é um escândalo, porque não se acontece isso. É um outro Brasil. Então, a gente cria a nossa realidade. É isso. Realmente é viver numa bolha. Sim. E você falou pra ele que mora no Principado de Vinhedo? Falei, você vai conhecer o Vinhedo. Principado de Vinhedo. É outro aqui nível. Tem até um castelo na cidade, exatamente. Você não tá entendendo. Somos realeza. Lucas, mas a pergunta que não quer calar, né, amiga? Hoje você é considerado a maior autoridade da América Latina em hipnose. Sim. O que significa para você ter esse reconhecimento, né? E o que impacta no seu trabalho? Olha, para mim é um motivo de orgulho, né? Mas eu sempre tento tirar o ego disso, porque eu sempre me lembro de onde eu vim, da minha criação, da minha família. Então, eu sempre me coloco numa posição, quando eu vou dar um curso, eu falo, galera, eu não tô acima de vocês. Nós estamos juntinho aqui, tá? Eu procuro sempre me manter humilde com relação a isso. Mas se for pegar em termos de números, realmente, né? Até minha gerente da Hotmart falou, ela falou, olha, precisamos atualizar esse número, porque não tem um outro país que tem uma pessoa de hipnose que dá tanto curso, né? A gente pensa que
fora do Brasil é popular a hipnose? Não é. Não é. Não é. Quando eu vou para a Europa dar cursos, eles sabem muito pouco, eles são carentes de curso. Eu estive em Orlando dando treinamento, eles são carentes de curso. Tem um figurão ou outro espalhado, geralmente ensina algo muito antigo. Você não precisa sair do Brasil para aprender com ninguém, porque aqui você tem os melhores de todas as áreas terapêuticas. A gente está no país das terapias alternativas. É impressionante, né? Eu não sabia dessa informação. Desde os índios, que né? legal. Vamos combinar desde os Quando eu vou a Portugal fazer cursos, né? Poxa, eu faço algo simples, eles, nossa, isso não tem aqui, nós nunca vimos isso, sabe? E aqui é tão comum pra gente. Então, o Brasil está muito à frente nesse quesito, né? Então, assim, eu lidero uma área, hipnose, PNL, né? Mas você tem os melhores do coaching, tá aqui, os melhores da constelação estão aqui, do Theta Healing, da Barra de Axis, você tem os melhores do mundo no Brasil. Faço tudo isso. É isso aí. Que bom. Ai, muito que bom. demais. Essa conversa tá cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Eu amo, é o meu assunto. Que bom que vocês estão gostando. Nossa, eu muito adoro. demais. E vamos lá. Hoje, você desenvolveu técnicas e protocolos inovadores, né, Lucas? Como o protocolo Naves e a pirâmide de Lucas Naves. Nos explica um pouquinho sobre essas metodologias. Eu sou muito autoral, né? Então, eu sempre quis fazer um método que não fosse cover de ninguém. Então, à medida que eu fui realizando os meus atendimentos, eu documentava o que eu fazia e de vez em quando eu acertava algo muito mágico que o cliente falava, nossa, o que é isso? Opa, anotava, isso aqui vai virar uma técnica. Então eu fui desenvolvendo algumas técnicas. É claro que é complexo para eu explicar assim tão rapidamente, mas vou resumir. A pirâmide de Lucas Naves é um sistema que mostra que todos os problemas das pessoas têm 3 pilares: significados, crenças e causas. Ou seja, ela só tem aquilo porque aconteceu alguma experiência. Ninguém nasceu com fobia de avião, com pânico de cachorro, com crença limitante financeira. Então, assim, qual é o evento que criou isso? É a causa. Isso criou uma crença. A pessoa tem um problema porque ela acredita no problema também. E ela tem um significado, que é como ela se sente em relação a isso. Então, qualquer um desses 3 que eu atuar, eu resolvo. Quando eu mexo em um, mexo em todos os outros. Basicamente que é isso. Aí eu tenho técnicas específicas que atuam em um desses pilares, né? E aí eu desenvolvi um método que reprograma a mente em 4 passos. Primeiro passo, eu entendo o problema da pessoa, fazendo algumas perguntas específicas. Segundo passo, eu limpo o que está no cérebro dela, na mente dela. Terceiro passo, eu crio uma nova programação. E quarto passo, eu reforço o que eu fiz. Então, eu entendo, limpo, programo, reforço. Entendo, limpo, programo, reforço. Bem simples, não precisa de livros e livros e livros para você entender. Se você entender esses passos, aí entendeu esses princípios, aí a pessoa vai aplicar as técnicas que seguem esse princípio. E todas vão seguir esse princípio e vão funcionar. Então, é um princípio muito simples e os alunos falam, nossa, mas é tão simples assim? Eu tenho vídeos no YouTube de pessoas subindo no palco com fobia. Eu falo assim, põe no cronômetro. 6 minutos. Foi o recorde. 6 minutos a pessoa perdeu a fobia. Né? Nossa! Eu fui aeromoça. Todo mundo me eu tenho medo de avião. Eu conheço várias pessoas que têm medo de avião e veio até mim. Eu vou fazer um curso agora do Lucas Naves. Eu vou começar a curar essa galera. Você não tá entendendo. Muito isso. Bacana. É legal, claro. Não tem paciente que não se resolve porque não quer se resolver. Sim. Mas assim, a pessoa que está disposta é incrível. Ela fala assim, mas você vai fazer ainda? Não, já fiz. Tenta procurar aquilo que você sentia medo. Nossa, não encontro. Porque é uma precisão cirúrgica, né? Sim. Então, o legal da hipnoterapia e da programação neurolinguística enquanto terapia é que ela vai na contramão da terapia tradicional. A gente não está interessado em fale-me mais sobre o seu problema. A gente quer o quê? Já entendi o que você está passando e qual que é a solução mais rápida para você mudar a sua mentalidade o mais rápido possível. Então ela busca essa solução instantaneamente, né? Ou para melhorar ou pelo menos para amenizar aquilo. Sim. Mas claro, sem negligenciar um tratamento convencional. Sim. Ok, você toma remédio? Fala com o seu médico. Né? Você vai no médico, beleza. Então a gente faz um tratamento complementar. Lu,
Lucas, além de terapeuta, de professor, você também é escritor. E quais são os livros, qual que é o livro, né? Quais são os livros mais vendidos e qual que é, assim, o best-seller, aquele que se destaca mais? Olha, todos vendem muito bem. O que mais vendeu até hoje é o de PNL, né, que ele é o mais vendido da América Latina no segmento de PNL. A gente tem aí, Amandinha? Esse livro ele vende mais do que os livros dos próprios criadores da PNL. Esse daqui. É mesmo? Bacana. Esse aqui, então. Isso. Programação Neurolinguística na Prática, o Manual da Sua Mente. Isso. Esse livro é um manual. Então, o que acontece? Quem vai estudar PNL, os livros são muito antigos e são muito específicos. Então, a pessoa vai começar com um livro lá dos anos 70, acha uma linguagem muito complicada. Aí, nos anos 80, teve um livro que era um manual também, um manual de PNL de um autor chamado Joseph O'Connor. Mas já tem 40 anos, esse livro tá bem, né, ultrapassado já. E aí eu pedi autorização pro John Grinder para escrever um novo manual, né, resumindo um curso em livro, como se fosse toda a PNL aqui, toda a base. Não tem tudo que a PNL é mais coisa, mas a base principal da coisa está aqui. Tá aqui. De uma Ele linguagem, né, mais atual. E todos os seus livros têm uma linguagem de fácil entendimento, né, Lucas? Sim, a pessoa que lê fala, parece que está assistindo uma palestra, porque eu gosto muito de escrever com transcrição de áudio. Então, que bacana. Eu falo, depois eu transcrevo aquilo. Porque tem gente que fala melhor do que escreve, é o meu caso. Quando eu vou escrever, às vezes dou uma travada, mas eu falo melhor do que escrevo. Então você fala e depois você faz depois a eu só ajusto. E a capa legal, muito bonita também. Bonita, Muito linda legal. essa capa. Esse, então, é o mais vendido. É o mais vendido, Programação Neurolinguística Prática. Que legal, gente. Qual que é a mensagem principal que você deseja transmitir assim para os leitores das suas obras? Olha, o livro é uma maneira de eternizar o conteúdo. Porque os vídeos, eles passam, né? Você faz um vídeo ali no TikTok, no Instagram, ele, hypou, daqui a pouquinho já era, ninguém vai assistir aquilo. É verdade. O livro, graças ao livro, que eu pude conhecer um livro de 1963 que me tratou. Então, aqui está eternizando a minha obra nesse sentido, né? Tem outros saindo do forno, estou escrevendo mais uns 3, 4 ao mesmo tempo. Mas aqui já está assim, a base da minha obra e aquilo que funcionou para mim, funciona para os meus alunos. E basicamente todos eles querem dizer: acredite em você mesmo. Se eu fizer um resumão de tudo, assim, como que eu acredito em mim mesmo? Tá aqui, tem ferramentas, técnicas, porque uma pessoa que acredita nela mesma, ela é imparável, imbatível. Ela vai conseguir superar adversidades, ela vai ter uma autoestima elevada, uma autoconfiança, ela consegue crescer e prosperar em qualquer área, consegue ter sucesso, né? E tem pessoas muito autoconfiantes mesmo que se destacam, né, Lucas? Sim. Por exemplo, você está num local, sei lá, num restaurante, de repente, num evento. E de repente chega uma pessoa e ela tem um brilho a mais, ela Sim. tem um destaque, né? Então essas pessoas normalmente, né, elas são mais autoconfiantes, elas têm uma imagem mais, se colocam melhor, né? Sim, Isso é notável. São pessoas carismáticas e magnéticas. Elas nem fizeram curso de hipnose, mas elas são hipnóticas. É aquela pessoa que chega, ela fala assim: escuta, você poderia fazer uma gentileza pra mim? Você pode ali pegar, não sei o que, e você, tá bom. É aquela pessoa que tem um brilho. E isso não tem a ver necessariamente com beleza. Você vai ver que tem pessoas que não têm uma beleza padrão, porque beleza é subjetiva, uma beleza padrão, mas são muito interessantes, porque ela tem uma autoconfiança, uma autoestima tão grande que é um estado de presença. Exato, mas a imagem importa Isso, também. porque a pessoa que ela está insegura, o corpo demonstra, o olhar. Agora, quando ela está empoderada, nossa, ela domina o espaço, ela preenche o espaço. E aí ela é vista. E ela tem segurança no que ela fala, ela tem congruência. Que uma coisa que mais é interessante que pega é isso, a congruência. A pessoa pode até disfarçar por um tempo, mas à medida que você vai conversando, você vai pegando as incongruências, você vai falando: poxa, não é o que a pessoa está vendendo na internet, não é o que ela... A imagem não está
ela passa uma imagem e não é aquilo que ela representa. Não consegue se manter por tanto tempo, né? Dizem isso do Big Brother, né? Não que o pessoal consegue. entra lá e não consegue se manter por tanto tempo uma imagem que teve, né? Várias pessoas. Mas quando essa imagem é a própria essência da pessoa, é ela mesma, então é fácil. E me fala uma coisa sobre os rabugentos. Sobre os rabugentos de nascença, né? Eu tenho alguns na minha vida, mas são pessoas que o copo sempre tá meio vazio. E assim, eu convivo, né? A gente não se contamina, mas eu tento de alguma forma sempre mudar a ideia daquela pessoa, tal. Pessoas assim são tratáveis também? Eu não gosto de conviver com pessoas assim. Pô, mas às vezes você não tem escolha, eu não amiga. gosto. Às vezes não tem escolha. Não, assim, conviver por muito tempo, que eu digo, é claro, às vezes você tá num ambiente aqui, um evento ali e tal. É mas, aquilo, assim, a gente por muito muda tempo, também, muita coisa nessas pessoas. Olha, a gente consegue uma pequena evolução. Mas, poxa, às vezes é a vida toda. A pessoa e o que fazer, um rabugento então? O que de fazer com carteirinha. pessoas rabugentas? Talvez no passado, se vocês me perguntassem isso, eu ia falar assim, se afaste das pessoas negativas. Mas hoje eu falo assim, vamos ter compaixão por elas. Porque todo mundo está evoluindo, né? Nossa, que linda E elas estão mensagem, sendo amei. rabugentas porque elas estão respondendo a uma experiência que elas tiveram. Que elas tiveram, exato. Né? São as próprias crenças delas. Então, eu aprendi isso a lidar com haters, por exemplo. Antigamente, um hater me escrevia uma mensagem, eu me sentia mal. Hoje eu olhei e falei, olha só, é sobre ele mesmo. É sobre ele mesmo que ele está ali falando, né? Então, quanto mais eu olho para a pessoa e falo, ela é rabugenta, mais ela é rabugenta. Experimenta fazer um teste. Começa a convencer sua mente que essa pessoa tem coisas muito legais. Começa a olhar. Vou usar a onda agora, Inverte, né? inverte. Somos um. Inverte. A pessoa pode ser rabugenta, entre nós, legal, mas nossa, olha só como ela é prestativa nisso. Olha, eu entendo. Sempre vê o lado eu bom, entendo a né? intenção positiva dela. Olha, Sim. ela está fazendo isso porque ela tem uma dor aqui, poxa, né? Então você começa a ter uma compaixão e essa pessoa, por algum motivo, ela começa a mudar com você. Porque o campo dela sente também que você olha para ela e vê que ela é rabugenta. É isso aí. Então, inconscientemente, ela reage a isso e ela se torna mais rabugenta ainda. Mas quando ela sente que do seu olhar, da sua presença, vem empatia, compaixão, paciência, é um convite para ela evoluir também e para ela entrar em fase com a sua frequência. E ela começa a mudar a frequência. Quando você se ilumina e você evolui no ambiente que você está, as pessoas ao redor começam a crescer e evoluir também. Então, uma lâmpada ilumina quanto? Então, seja a luz por onde você passa. O negócio, então, não é vá buscar as 5 pessoas que você quer ser. Não, o negócio é seja a luz dos 5 que estão à sua volta. De onde você estiver. Porque assim, essa coisa, você tem que ser, se você está numa mesa que você é o que mais sabe, você está na mesa errada. Sabe essas? Tem essa. É crença. Eu posso estar numa mesa com pessoas simples, com pessoas evoluídas. Eu já tive a crença de assim, povo chato, nossa, ninguém tem um papo legal, só vou conversar com intelectuais, esse povo eu já não consigo. Aí eu falei, nossa, como eu estou sendo preconceituoso, né? Eu posso aprender grandes lições com uma pessoa que fala tudo errado, que está aqui na minha frente. Então assim, eu vejo que todo mundo tem algo para ensinar. Então eu posso conversar desde uma pessoa simplória, uma pessoa rabugenta, a um mega intelectual, porque é tudo ser humano. E tá todo mundo evoluindo. E eu também não sei se eu já não tive naquela condição em alguma outra existência. Exato. Se eu já não fui ou chato ou rabugento também. Exatamente. Então a gente tem que liberar, perdoar. E uma coisa que eu trago para isso é assim, né? É quando eu não sei o que fazer, eu penso assim, o que Jesus faria? Eu faço uma modelagem de Jesus. Né? Então assim, beleza, não sei como reagir com essa pessoa aqui. O que Jesus falaria aqui? Aí veio o download. É para fazer isso. Legal. Nossa, é óbvio. Como que eu não sabia disso antes? Então assim, a sabedoria, ela existe. Pode ser Jesus, pode ser um grande sábio. Onde está a sabedoria que resolve isso? Eu falo assim, todo problema já vem com uma ressignificação oculta. Todo problema já tem uma ressignificação oculta. A gente só precisa ter olhos para enxergar e para aplicar aquilo. Então, muito bom. bom. Tem Que saída para tudo. Que aula, hein? Tem que saída aula, pra tudo. Lucas. Tô aqui, não consigo E falando parar. em aulas, como fazemos para sermos alunos de Lucas Naves? É isso aí, vamos falar sobre a formação. sobre a formação, hipnoterapia, isso.
Perfeito. Inclusive aqui em Vinhedo acontece a formação de programação neurolinguística no Vinhedo Plaza Hotel. A gente faz 2 vezes por ano, janeiro e julho. Sempre acontece. Janeiro tá aí então. Janeiro e julho. Janeiro já tem uma turma. Tem uma turma, essa eu acredito que já esgotou. A gente tem para julho, de 20 a 25 de julho. É a única formação que eu faço aqui na minha cidade mesmo, que é uma formação mais longa, né? Mas as de hipnose clínica eu costumo fazer nas capitais do Brasil e eu tenho mais de 15 cursos online de temas diferentes. Então tem alquimia da consciência, tem Kybalion, tem auto-hipnose, tem afortunadamente, tem vários cursos. Bom, pelo meu site, lucasnaves.com.br, lá você tem a agenda presencial, você tem os cursos online e nas redes sociais eu divulgo bastante também, no Instagram e no YouTube, né? No Instagram, @LucasNavesOficial e no YouTube, Lucas Naves Hipnose. Ô Lucas, e nesses cursos aí que você profere, né? O que diferencia o seu curso, né? A sua metodologia ILN das outras tradicionais? Legal você falar isso, porque curioso que tem pessoas que falam assim, não, eu já fiz hipnose. Não, mas você não fez o método Naves de reprogramação mental. Você não fez o método Naves de hipnoterapia. Por quê? É o método autoral. Então assim, não, eu já fiz isso. Não é uma coisa que você... Comprei laranja. Já comprei laranja. Não é. É uma coisa única. É exclusivo. E realmente é único, porque eu trabalho com algo muito sob medida, é um trabalho muito autoral, tenho referências, mas as ferramentas são autorais, então assim, é único, não é uma coisa que você encontra assim, já fiz hipnose com outro professor. Tem cursos bons também, mas são outros métodos. Então nesse método é só no meu instituto. ILN é o Instituto Lucas Naves, e MTA, que está a placa ali, sim, é uma empresa de Miami que certifica os cursos. Eu tenho uma empresa em Miami chamada International Mind Training Academy, que ela certifica as minhas formações e de alguns outros professores também, que são do meu meio. São muito assistentes meus. Nossa, muito legal, muito. E os alunos têm acesso a uma ficha de anamnese, tudo completo ali pela internet. Na formação. Na formação ela tem acesso aos materiais, tudo que ela precisa para ela começar a trabalhar com isso. Ótimo. Né? Mas o curso também é para quem quer conhecer sobre a mente. Não vou ser hipnoterapeuta, mas eu quero conhecer a mente humana. Legal. Porque isso transforma vidas, né, Lucas? Você vê só a gente aqui, o nosso bate-papo de 1 hora. Maravilhoso. Você já abriu várias chavinhas aqui. Imagina. As minhas amigas aqui eu faço Teta Healing. 6 dias me ouvindo na cabeça. Nossa! Porque eu tenho as meninas da Barra de Axis, Teta Healing. Quando eu falei que eu ia entrevistar você, todas elas... Lucas Naves é demais! Eu falei, pode deixar, meninas, pode deixar. Eu já fiquei triste que não vai mais ter vaga aqui em janeiro, Olha, que bacana. Mas enfim, todas te conhecem, mandaram um beijão. Nesse meio, eu falo que a gente é famoso em bolhas, né? Porque esse público do desenvolvimento humano acaba me conhecendo. Às vezes uma pessoa leiga, nossa, quem que é? Né? Quem que é que estão tirando foto ali? Mas no meio, nesse meio... acabo que conheço bastante gente. Muito legal. Ô Lucas, a sua jornada, né, as suas conquistas são verdadeiramente inspiradoras, certo? O que você espera alcançar no futuro e como que você vê o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Eu vejo um impacto muito positivo, que começou com um trabalho de formiguinha e está se alastrando, está crescendo. Então, para mim, continuar esse trabalho já é a missão. Eu já estou na missão. Então não tem algo assim, poxa, eu preciso de fazer tal coisa. Não, é só expandir a mensagem cada vez mais e ter pessoas que levam essa mensagem. Então, hoje eu tenho grandes assistentes, monitores de cursos que estão também disseminando, porque sozinho eu não posso levar a mensagem para todos. Mas, por exemplo, algo vocês aprenderam aqui e vocês vão em algum momento comentar algo sobre isso com alguém e vai conectar com outra pessoa, então a mensagem vai passando. Vai se disseminando e cada vez mais pessoas, né? E esse é o propósito, né, Lucas? Isso. Esse é o propósito. É cada vez mais pessoas ter o acesso, né, a todas essas informações. Vou falar, você pode mudar o mundo? Olha, eu posso transformar o meu entorno.
Isso E aí. já é muita coisa. Já é muita coisa. Já vamos elevar o padrão vibracional aqui do Principado Total. de Vinhedo, então. Por favor. Já está. Lucas, e os nossos ouvintes aqui, os nossos podvinhers, podem ter acesso a todas essas informações através do seu Instagram? E do site. Do meu E do site, site. principalmente. No Instagram são mais vídeos, né? Às vezes eu posto algum. Mas na alguma bio do seu propaganda. Instagram tem Na acesso ao bio site. Tem o link que vai pro site. É. Então é isso, e agora iremos para o nosso bate-bola. Vamos, é bem de surpresa, tá? Tem que ser de sopetão, porque gostamos de Vamos respostas lá. Essa ele não sabia. orgânicas, né, Ari? Isso, orgânicas. Vamos lá, começa. Vamos lá, Lucas. Um sonho. Sonho, uma empresa que eu abri agora de inteligência artificial chamada Irius, e é uma grande promessa de expansão, tá indo super bem, e o sonho dela é expandir mais. Família é? Tudo, minha base. Deus. Deus é mais ainda, é tudo que existe, é o amor puro, genuíno, somos nós também. Sucesso é? Sucesso é ser um bom filho, um bom pai, um bom marido. Amei. Perfeito. Parabéns. Porque se Admirável. você não adianta você conquistar riqueza se você é um insucesso na sua casa, não é? Se você é um desgosto para sua mãe, se você é um pai ausente, então, se você é um sucesso no seu seio familiar, isso é a base. O resto é consequência. E se você cair, é a sua família que vai te ajudar a te reerguer. Então, eu mudei meu mindset de sucesso depois disso. Muito bom. O sucesso Demais. é a família, verdade, é isso. É verdade. Esses dias eu vi um Parabéns, vídeo inspirador, do senhor falando: sucesso é o meu filho e meus netos implorarem para eu ir almoçar na casa deles no domingo. Milionário esse cara. Milionário. Verdade, com certeza. Perfeito, porque o dinheiro é uma consequência e o foco das pessoas está só no dinheiro. Só no dinheiro. Esquecem Esquece da da base. base. Você vai fazer o que com tanto dinheiro? Né? Então, o dinheiro é para a família, inclusive, é para ter mais condição para a família ter mais qualidade de vida, mais tempo livre, Mais momentos, mais né? momentos juntos, propiciar esses momentos. Exatamente. Muito Isso bom. aí. E uma música? Música, nossa, tem tantas músicas que eu gosto. Olha, uma música que me marcou muito na minha adolescência foi uma música do Led Zeppelin, Starry to Heaven, que é um ícone, assim. Hino. Eu sou roqueiro, então. Hino. Pra mim é Você não tem cara de roqueiro, né, Mas eu Lucas? sou. Mas ele Já tinha dei, banda. já Ele dei tinha aula banda. de guitarra. legal. Você não toca sou, o quê? Eu não sou um roqueiro no estilo roqueiro, mas da cabeça de roqueiro. Toco guitarra, violão, canto também. Bacana. Mas acabei vindo para essa área da mente humana e ficou como um hobby a música. Uma observação, falam que quando você toca um instrumento musical, você ativa os dois lados do cérebro, né? Existe um estudo sobre isso, Você ativa todo o cérebro, na verdade. Então, né? e é importantíssimo, né, tocar instrumento musical. Pessoas muito inteligentes que produz tocam instrumentos musicais. dois fenômenos do cérebro, que é a neurogênese e a neuroplasticidade. Neurogênese é a criação de novos neurônios e a neuroplasticidade novos caminhos. Por isso que é importante ver também o que você está ouvindo, né? É isso aí. Porque Influencia totalmente, Música né? é energia total. a música não tem filtro, você está cantarolando ali uma música depressiva. Você vai aquilo ficar. tá programando verdade. você. Fica só na sofrência pra você ver. A vida vive em sofrência, É amiga. verdade. É. Uma inspiração. Inspiração, meus filhos. Muito bom. E uma saudade. Saudade, meu querido avô que faleceu esse ano. Sinto muita falta dele. E o que o Lucas Naves de hoje diria pro Lucas Naves de 15 anos atrás? Eu falaria pra ele assim, cara, vai pra cima, quebra tudo, arregaça com tudo, você já tá pronto. Não espera, não fica esperando, não fica com medo da aprovação dos outros. Aprenda a dizer não mais cedo na sua vida, porque eu demorei a aprender a dizer não. Dizia sim pra todo mundo, tudo era sim. Então, traria isso e traria também um pouco mais de esperteza profissional, no sentido de trato com o ser humano, porque era muito puro, muito inocente e acabei sendo
não vou falar enganado, porque tudo é uma frequência, né? Mas eu acabei caindo em situações aprendendo lições que não precisava. Que eu não precisava ter passado, né? Então daria esse tipo de conselho. Muito bom. Muito bom, parabéns, Lucas. Foi um prazer. Foi um prazer inenarrável tê-lo aqui na bancada. Foi demais tê-lo aqui e queremos que volte mais vezes. Ah, sim, nós somos vizinhos aqui. Sim, não é uma honra tê-lo aqui na nossa bancada e também como vizinho. Isso foi incrível. Temos alguma obra aí pra sair? Tem algo no forninho? Esse aqui já é meu, né, amiga? Tem. O meu também tá. Tem algumas obras pra sair. Tem o livro Metacampo, que tá pra sair a qualquer momento, que é sobre o campo. Escrevendo algumas coisas aí. Bacana, venha lançar aqui no Pode Vir. Venha lançar aqui e teremos muito mais Lucas Naves. Ele estará com a gente nos eventos, estará na bancada do Pode Vir. E parabéns, Lucas. Obrigado. Você é admirável, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Foi um prazer, muito obrigado. Satisfação, obrigado. Vamos fazer nosso brinde. Vamos brindar. Maravilha. Brindar e pode vir. Pode vir. Isso.